Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por alimentar cada um de nós, por nos orientar, por nos fazer entender a Tua palavra, porque está cada vez mais difícil, Pai, andar nos Teus caminhos. Mas vamos persistir, amém? Confie em Deus, único digno de adoração, só Ele pode tudo. Não desfaleça, mesmo que tudo pareça estar perdido, Deus é conosco. Segundo Crônicas, capítulo 21, versículo 15. Tu também terás grande enfermidade, por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. E morreu daquela grave enfermidade, e o seu povo não lhe queimou aroma, como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Siga a Deus, muitos hoje de 2025 trocaram Deus por poder, por dinheiro. E vai acontecer isso aqui, desarraigado, sem nenhuma honra, sem ter honra nem nos céus, que é o mais importante para todos. Capítulo 22. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar. E reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, à peleja contra Azael, rei da Síria. Junto a Ramote de Gileade, os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jizreel, das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias,
que serviam a Acasias o matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançou. E o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração, e já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem e Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Maazéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus, na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas, que entram no sábado, serão guardas das portas. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercaram ao rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém, vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá conforme a tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa em redor do rei. Confie em Deus, único digno de adoração. Tudo ele deixa feito na Bíblia para cada um de nós. Respeitem a lei, os mandamentos, afaste-se da mentira e dos mentirosos. Siga a verdade. Adeus. Sejam todos abençoados. Um excelente dia.